Recentemente saiu a notícia de que a luta de boxe entre Tyson Fury e Alexander Usyk, duelo válido pela unificação dos cinturões do peso pesado, acabaram não dando certo e o futuro sobre esse combate continua incerto. E aí perguntaram para o Dana White, presidente do UFC, o que é que ele achava sobre isso, e a resposta dele foi perfeita. Ele disse: "Bem-vindo ao mundo do boxe." Isso me lembrou o quão complicados são as negociações de lutas no esporte vizinho, no boxe. Porque diferente do UFC, onde todos estão sob o mesmo contrato, estão sob o mesmo teto, no boxe é cada um no seu quadrado, são agentes independentes. Eles que resolvem as lutas entre si. De certa forma, isso é muito bom para os atletas, porque como eles negociam entre si sem uma empresa, uma organização bilionária por trás, a grande parte dos lucros vão para os dois. E por isso que o salário dos lutadores de boxe são maiores, porque eles recebem cerca de 80% das vendas de pay-per-view. O restante vai para a empresa que transmitiu o evento, a Showtime, por exemplo. Mas a parte ruim é que não há um mediador. Eles não respondem a ninguém, somente aos próprios interesses. E por isso também fica muito mais difícil fechar uma grande luta. Porque, como eu falei, eles negociam entre si, então cabe aos dois, a equipe dos dois lutadores, resolverem a divisão de lucros e etc. E obviamente cada um vai querer receber uma quantia maior, cada um vai querer um acordo melhor, ou então uma certa cláusula no contrato. Diferente do UFC, onde tem uma empresa bilionária agindo ali, servindo como mediador, trabalhando para favorecer ambos os lados, ter uma oferta equilibrada para ambos, em que todo mundo saia feliz, e que quaisquer barreiras que apareçam sejam derrubadas, diferente do boxe, onde um quer levar a melhor sobre o outro. E por isso que é tão difícil, e por isso tantas grandes lutas no boxe acabaram não acontecendo, porque as negociações falharam, as duas partes precisam concordar em tudo, e como eu falei, sempre uma delas vai querer ter uma vantagem sobre a outra, e assim vão ficar negociando, batalhando por sempre, e a luta acaba nunca saindo do papel. Exemplo, demorou 6 anos para a luta entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao sair do papel, por causa das negociações. Inclusive, o próprio Tyson Fury sempre quis enfrentar o Anthony Joshua. Essa luta também nunca aconteceu. Falando no Fury, vamos voltar ao assunto. Ele e o Usyk não chegaram a um acordo e o futuro segue nebuloso para ambos e para o futuro dos pesos pesados no boxe. E isso é péssimo para o ex-campeão peso pesado do UFC, Francis Ngannou, que abriu mão do seu título, saiu do UFC justamente para se aventurar no boxe, focando uma luta milionária contra o Tyson Fury. E agora o camaronês que estava crente que ia enfrentar um inglês em sua estreia no boxe, agora tá dentro da geladeira, esperando ele resolver toda essa situação com o ucraniano. E certo, o Ngannou também não depende do Fury, ele pode muito bem fazer outras coisas enquanto o espera, talvez até outra luta de boxe, de MMA ou até de outro esporte. E ele recebeu ofertas de todo mundo, tanto no boxe quanto no MMA, como também em outras modalidades. Mas tá, se a demanda por ele é tão grande, se todo mundo quer contratar o Ngannou, por que então o peso pesado mais notório e mais valioso do mercado continua sem contrato e sem luta marcada? A explicação veio do presidente do BKFC, o evento de boxe sem luvas, que revelou que tentou contratar o Francis Ngannou, mas não conseguiu fechar o contrato porque o ex-campeão do UFC, segundo ele, estava pedindo uma bolsa simplesmente gigantesca, fora da realidade. E esse também pode ser o mesmo motivo de outras lutas de boxe e de MMA ainda não terem sido fechadas para o Ngannou. E detalhe, ele recebeu ofertas do Derek Chisora e do Deontay Wilder. O Wilder inclusive disse que também lutaria no MMA. O Scott Coker, presidente do Bellator, afirmou abertamente que tentou sim negociar com o Ngannou, que já se reuniu com ele, mas nada foi fechado e provavelmente é o mesmo motivo. O Ngannou, sabendo claro do seu valor, não quer baixar a cabeça, ele quer receber tudo aquilo que deseja. Saber o seu valor, claro, é muito importante. O Ngannou realmente é uma peça muito valiosa que foi solta no mercado. Só que ao mesmo tempo, manter essa postura agora também pode ser muito perigoso para ele, pois o tempo tá jogando contra. Quanto mais os meses se passam, mais o valor do Ngannou vai caindo e ele vai ficando mais velho. Mas se o Ngannou só quer entrar em um ringue ou em um cage, um octógono, para receber bolsas astronômicas, existem apenas duas figuras que podem pagar o que ele tanto deseja. E essas duas pessoas que podem oferecer essa quantia milionária são Tyson Fury e Dana White. A bronca é que o Tyson Fury tá nesse impasse com o Usyk. E o pior é que provavelmente a história do Fury com o Usyk não vai ser resolvida apenas em uma luta, já que os dois são campeões invictos e no boxe tem aquela cláusula de revanche imediata, que obriga o vencedor da luta a enfrentar novamente o mesmo adversário na luta seguinte. Foi isso que aconteceu inclusive da luta entre o Fury e o Wilder. Teve a cláusula de revanche imediata ativada e assim o Fury foi forçado a enfrentar o Wilder uma terceira
terceira vez. Pelo que eu li, inclusive, parece que esse é o grande problema. O Fury não quer enfrentar o Usyk 2 vezes, quer ter uma luta e seguir em frente. Mas enfim, o que é que tudo isso significa? Significa que até o Fury e o Usyk se enfrentarem 1 e 2 vezes, o Ngannou vai precisar ficar na geladeira por pelo menos 1 ano ou mais. Até lá ele pode completar 38 anos, vai entrar naquela fase onde o lutador começa a cair de rendimento, o seu valor de mercado vai despencar pela idade, pela inatividade, e assim vai ficar ainda mais difícil de negociar. E aí de duas uma, ou ele vai lutar com o Fury e não vai receber o que ele tanto queria, ou então não vai ter luta, e tudo isso, toda essa saída do UFC, largar o cinturão e etc, foi simplesmente em vão. E detalhe, ainda tem a possibilidade do Fury perder pro Alexander Usyk, e isso existe, pode muito bem acontecer. Aí sim, realmente tudo foi em vão. Diante de toda essa incerteza em relação ao futuro do Francis Ngannou fora do UFC, Chael Sonnen, José Aldo e diversos jornalistas do MMA pedem a mesma coisa. Ngannou, pega o celular e liga pro Dana White. Porque voltando para o UFC, o Ngannou tem garantia de duas coisas. Um salário milionário que o Dana White queria pagar, que faria do Ngannou o peso pesado mais bem pago da história da organização. E também, assim que ele voltar, vai ter garantido a luta contra o Jon Jones, que pode ser talvez a maior luta da história do UFC. Ele vai lucrar muito com essa luta por causa também das vendas de pay-per-view. A parte ruim é voltar para aquele contrato que o Ngannou tanto reclamou, embora ele mesmo tenha dito que não guarda ressentimentos do UFC e vice-versa. Lógico que enfrentando Tyson Fury no box, o Ngannou receberia muito mais, porque a taxa de pay-per-view, a porcentagem que ele recebe, é maior do que no UFC. Porém, eu acho que deu pra entender que não é nada certo, na verdade é muito incerto, não dá pra garantir que ele vai enfrentar o Fury. E essa é a única luta no box atualmente que pode pagar essa bolsa astronômica que o Ngannou tá tanto desejando. Já no UFC, se ele voltar, como eu falei, tem garantido a luta contra o Jon Jones e um bom pagamento, que o Dana White tanto quis dar pra ele. Mas ele tem que tomar uma decisão rápido, se vai ficar no box ou se vai voltar pro UFC, porque o Jon Jones vai enfrentar agora o Stipe Miocic, e caso ele venha vencer o Miocic e em seguida não tenha a possibilidade real de enfrentar o Ngannou em um futuro próximo, pode ser que o Jon Jones se aposente, e aí o Ngannou perde uma oferta que estava praticamente garantida. E aí fica a grande questão, será que o Ngannou então continua nessa aventura, continua arriscando, esperando para talvez enfrentar o Tyson Fury, ou volta pro UFC, faz essa luta milionária contra o Jon Jones e tem a chance inclusive de bater o maior lutador de todos os tempos. Vale também lembrar uma coisa, se o Ngannou voltar pro UFC e possivelmente vencer o Jon Jones, ele se torna a nova grande estrela do mundo das lutas. Ele ficaria gigante, poderia até ter a barganha para tentar negociar com Dana White uma luta de boxe. Mas enfim, e aí pessoal, o que vocês acham? Segue se aventurando no boxe com um futuro incerto ou volta pro UFC, recebe um pouco menos, mas tem a garantia de uma luta milionária? Deixa aí sua opinião nos comentários pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.